sob o comando de uma hipnose, sob o comando de demônios, porque um cérebro hipnotizado vai ser controlado por demônios. Olá, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a missionária Ivanilde Serafim e faz tempo que eu não venho aqui gravar, trazer vídeo pra vocês, estava com saudade de vocês. Agora, né, o Senhor me liberou pra vir aqui. Esse tempo eu tava de molho na presença do Senhor, muitas vezes o Senhor nos recolhe, nos pausa, nos paralisa, nos puxa para trás, né, para que a gente possa ser trabalhado pelo Espírito Santo e depois ele nos coloca de volta. Né, nos dar novas direções. Nós estamos aqui com novidades e hoje eu quero falar com você, bater um papinho com você sobre alguns assuntos muito importantes. Hoje eu vou focar em falar com você sobre hipnose. Hipnose e o cristão. Isso mesmo, vamos falar sobre este tema. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e seja bem-vindo aqui no meu canal. Mas o que é hipnose? Antes de eu falar sobre o que é hipnose, eu quero dizer para você que eu me formei terapeuta, fiz um curso reconhecido pelo MEC, né? Tava até fazendo alguns atendimentos já tinha começado alguns atendimentos, poucos, mas eu tinha começado. E acontece que dentro desse trabalho, que a gente chama de nobre, a gente chama de bonito, é um trabalho que é para ajudar as pessoas, para trabalhar com as pessoas na terapia, né? A gente vai trabalhar na terapia para ajudar as pessoas nas suas almas, com seus traumas, com seus problemas emocionais e com seus problemas psicológicos, certo? E o que é hipnose? Hipnose nada mais, nada menos do que um controle de mente, só isso. Então uma pessoa, quando ela vai fazer uma hipnose na outra, ela vai fazer com que aquela pessoa que está sendo hipnotizada entre em um transe, né? O que é um transe? A pessoa, ela fica com a mente, o cérebro e a mente dela fica totalmente dominada por aquela pessoa. Aí a gente vê, né, que tem aquelas hipnoses que são feitas, que a pessoa fica totalmente hipnotizada, totalmente fora de si, totalmente controlada. E tem umas hipnoses que são só alguns comandos do cérebro que vai ficar sobre aquele comando da pessoa que está hipnotizando. Então, existem linhas de terapia que seguem a hipnose, acho que até falei hipnoterapeuta, certo? Mas eu quero trazer para você que dentro deste assunto, eu me aprofundei e entendi que todos nós temos hipnoses na nossa vida, mesmo que a gente nunca foi a uma pessoa que faz hipnose em nós. Né? Existem milhões de motivos e de formas diferentes que eu posso te garantir que você deve ter algum programa na sua mente aí que você está hipnotizado. E qual é o problema da hipnose? Nós que somos cristãos, eu falo aqui no meu canal para o público cristão evangélico. Se você é cristão evangélico e você faz hipnose, fica atento a uma coisa. A hipnose traz o controle da sua mente para alguém. E isso não é certo diante de Deus. Porque quem vai dominar de verdade sua mente, seu cérebro, vai ser espíritos malignos. Né? E vai colocar programas na sua mente, que você vai ficar programado na mente para obedecer aquele comando. Né? Então, é mais ou menos assim, a gente vê, né, às vezes nos desenhos aquelas aspirais nos olhos, quando a pessoa hipnotiza, por um cheiro, por exemplo, ele fica hipnotizado por aquele cheiro e sai seguindo o cheiro. Ou hipnotizado por uma coisa que a pessoa gosta, algo que viu, e aí sai seguindo aquilo, né? Então, eu quero dizer pra você que todos nós, de alguma forma, temos alguma hipnose, né? Até eu que estou falando aqui com você, eu tirei várias da minha mente, várias da minha vida, mas eu ainda devo ter, porque às vezes a gente não tem consciência. E como que funciona isso? Pra você entender por que eu tô dizendo que você pode ter isso, quer dizer, quase certeza que tenha, todos nós vamos ter. Porque a hipnose, ela pode acontecer por meio de música, por meio de cheiro, por meio de imagens, né, luzes, por um comando de voz, certo? Porque nosso cérebro, ele faz isso mesmo, né? E, abrindo um parênteses aqui para falar para você, o curso que eu fiz e a terapia que eu era especializada, eu era terapeuta especializada em ansiedade. Minha especialidade era em ansiedade. E quando a gente vai estudar, a gente vai ver, né, que existe essa hipnose em todo mundo. E a linha que eu seguia na terapia era a linha da PNL, Programação Neurolinguística. Se você procurar aqui no meu canal, eu tenho bastante vídeos que eu falo algo de hipnose, de PNL, de Programação Neurolinguística, e ainda faço essa ligação com a palavra de Deus, certo? Vai ver alguns vídeos meus que você vai ver isso. E eu não tirei eles do ar, tá? Estão aí. Mas
Também quero dizer que a gente trabalhava também com neurociência, então era PNL e neurociência. PNL é programação neurolinguística e neurociência, então tudo tinha a ver com neurocérebro, tá? E, fechando parênteses, voltando aqui para hipnose, também a hipnose é por repetição. Repetição de padrão, repetição de comportamento. Tudo que acontece com você sob forte impacto emocional cria um programa mental, um caminho neural, uma hipnose. Entendeu? Então vamos imaginar que uma pessoa, ela tem uma trava financeira, um problema financeiro, ela não consegue prosperar. Não importa quantos empregos ela possa arrumar, não importa quanto dinheiro possa entrar na mão dela, ela sempre, o dinheiro entra e na mesma medida que entra, ele sai, ela não retém nada, ela nunca tem nada, ela tá sempre devendo e tá sempre com problemas financeiros. Isso significa que essa pessoa tem hipnoses e programas mentais que deixa ela repetindo padrões financeiros errados. Claro que em cima disso também existe o mundo espiritual, a qual tem o devorador, migrador, cortador, mas ele utiliza muitas vezes o espírito da miséria, o espírito de Mamon, o espírito do consumismo. Eles trabalham muitas vezes usando esses programas mentais que estão aí, que são as hipnoses que as pessoas têm. E como elas se formam na mente? Na formação da infância. Coisas que são forte impacto emocional, que são repetições, músicas, vídeos, imagens, luzes, cheiros e etc. Tudo isso vai trazer essa hipnose. Então, a criança, ela vai crescer e ela vai ficar ali, né, vendo várias coisas, tendo várias experiências sobre dinheiro e sobre finanças, com os pais, com os irmãos, com os parentes, com a sociedade que ela está inserida, na escola, com todo mundo, a forma que todo mundo vive, o que ela assiste, o que ela vê na internet, o que ela vê no celular, o que ela vê na televisão, né, o que ela está acostumada a ouvir como música. Então tudo aquilo vai formando o caráter e a psique dessa criança, desse adolescente, até se tornar um adulto, e aí esses programas ficam fixos ali, e a pessoa já nem pensa mais, porque ela só repete os comportamentos que ela aprendeu. Certo? Ela tá sobre uma hipnose. E ela fica, mas eu não entendo por quê. Eu não entendo por quê, mas ela tem um comportamento. Vamos dar alguns exemplos disso que eu estou falando. A pessoa cresceu vendo que tudo que quer comprar, compra. Então todo o pai fazia isso, a mãe fazia isso, os irmãos faziam isso. E aí ela assistia filmes que faziam isso, séries, novelas. Aí entra na internet e vê só propagandas e ela começa a pôr na cabeça que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso. Ela começa a precisar de tudo. Então, como que ela vai lidar com dinheiro? Gastando. Porque ela acha que ela precisa de tudo que ela acha na cabeça que precisa. Às vezes ela não precisa de nada. Ela viu uma coisa ali, ela acha que precisa daquilo. E, na verdade, às vezes ela não precisa nada daquilo. Mas ela começa a virar uma pessoa consumista. Aí toda a promoção, toda a propaganda, ela fica doida pra comprar. Aquilo mexe nas emoções dela, dá um prazer, uma sensação de liberdade, de prazer quando ela compra. Aí ela gasta além do que ela tem, além do que ela pode, fica devendo e ela não entende por quê, que a vida dela financeira não vai, porque ela faz isso inconsciente, sem pensar. Ela não percebe, não, mas eu preciso. Não, mas eu preciso disso. Eu comprei porque eu preciso. Eu comprei porque eu tava precisando. Não, eu vi ali uma promoção de algo que eu preciso, eu comprei, eu tenho que comprar. Eu não posso deixar passar essa promoção. Eu preciso de comprar isso. Então as pessoas saem gastando. Entendeu? Outro programa mental é aquela pessoa que se apega a objetos, coisas. Eu preciso. E aí ela guarda tudo. Mas quebrou, mas eu gosto tanto. Ela não quer desapegar de nada. Aí ela vira o quê? Acumulador. Ou tem aquele acumulador que compra. Ela tem um monte de coisas. E ela ainda continua comprando. Tem um colecionador que compra um monte de coisas, que ele faz uma coleção de garrafinhas, coleção de bolsa, coleção de relógio, coleção de sapato, né? E assim vai. E não precisa nada daquilo, mas é um comportamento. Então, eu trouxe alguns exemplos de dinheiro, mas isso é em qualquer área da vida. Nos relacionamentos das amizades, nos relacionamentos amorosos, em tudo, a pessoa ela vai ter esse comportamento que tem um programa mental na mente dela. E onde que a terapia entra? Aí a terapeuta vai entrar quando a pessoa tem, principalmente o coach e o terapeuta, para ajudar a pessoa a destravar na área financeira. O que ele vai fazer? Ele vai identificar onde que estão as raízes dessas crenças, e as crenças muitas vezes são essas hipnoses, tá? A pessoa tá hipnotizada, ela faz tudo aquilo sem pensar, ela tem um programa na mente, ela nem sabe. Ela tem aquele comportamento que ela nem percebe. Ela faz que nem sente, que nem percebe.
às vezes ela até percebe uma coisinha ou outra, mas ela tem esse comportamento de forma inconsciente, porque é um programa, é uma hipnose. Ela tá só reagindo a um programa que foi implantado na mente dela, certo? E aí, o terapeuta ou o coach, o que ele vai fazer? Vai encontrar, né, fazendo investigação, fazendo perguntas certas, investigando, vai encontrar onde que tá a causa ou as causas desse problema financeiro. Aí a pessoa, né, quando ela entende, por isso que eu ajo assim, ela vai ter uma consciência, certo? Agora, como a gente trata isso? Aí entra a hipnose. A hipnose para tirar outra hipnose. Então, em cima daquela crença, vai pegar uma outra crença e vai agora mudar um programa mental. Agora você vai substituir um pensamento pelo outro. Você vai substituir uma hipnose pela outra. Você vai colocar em cima, porque o seu cérebro tem neuroplastia. Como que fala? Ele tem a capacidade. É outro nome, não é neuroplastia, não. É outro nome. É neuro. Eu esqueci. É um nome que tem, que é ele faz a regeneração, ou seja, o cérebro ele pode substituir os seus pensamentos, as suas crenças. Então tem gente que vai falar assim, eu vou reprogramar as suas crenças, eu vou destravar você, e etc. Tudo esses nomes bonitos, cada um inventa um nome para a mesma coisa que é uma hipnose. Então vamos lá, ele vai fazer você repetir, pensar, colocar um forte impacto emocional, uma música, uma luz e um escuro, e uma imaginação, e você vai criando a sua realidade, o oposto daquilo. Então lá você tinha um programa mental, no seu programa mental, dinheiro, tipo assim, era pra gastar. Tô com dinheiro, eu tenho uma promoção ali, eu tô com dinheiro na mão, tem que comprar. Mas eu não tô com dinheiro, mas eu tenho um cartão, vou passar. Mas eu não tô com dinheiro, mas eu tenho limite na conta, eu vou usar, porque eu preciso daquilo. Então a pessoa fica nesse comportamento. Agora nós vamos mudar o comportamento. Vai colocar, não, eu não preciso disso. Será que eu preciso? Eu não preciso. Dinheiro é bom. Aí começa a fazer todas aquelas repetições de frases, né, pra reprogramar a sua mente, o seu cérebro, para que você possa, né, substituir uma coisa pela outra. Agora onde chega o X da questão. Será que isso é certo? Será que Deus nos chamou para fazer esse tipo de terapia com PNL ou neurociência para ficar reprogramando crenças, colocando uma hipnose em cima da outra? Eu não me aprofundei muito aqui na parte da hipnose porque eu acho que você já entendeu, senão vai ficar muito repetitivo, porque é a mesma coisa. Fazer repetição, forte impacto emocional, para colocar agora outra informação em cima da informação antiga, mas é a mesma coisa. Seu cérebro vai continuar igual, sob o comando de uma hipnose, sob o comando de demônios, porque um cérebro hipnotizado vai ser controlado por demônios. Mas, biblicamente, nós vamos olhar para a palavra de Deus, não tem nada disso lá. O que Jesus faz e como nós devemos libertar-nos dessas mentiras que a gente acredita. Porque essas hipnoses muitas vezes são mentiras que a gente acredita. Vamos substituir a mentira pela verdade. Mas como isso é feito por outra hipnose? Não. A palavra de Deus não fala assim. A palavra de Deus vai falar assim, ó. Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As fortalezas malignas que construímos na mente, o que são as fortalezas? São essas hipnoses. Se torna uma fortaleza dentro da pessoa. A pessoa, ela acredita naquilo e a mente dela está presa, aprisionada naquilo. E nós precisamos tirar da mente essas fortalezas diabólicas. E não são com armas de hipnose, de PNL, não são com armas de terapia. Não são com armas de psicologia, nem de psiquiatria. Não é fazer terapia que vai mudar a tua mente, não, queridos. A única coisa que pode derrubar é o que o próprio texto está dizendo, as armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus. Para a destruição dessas fortalezas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque trocando uma hipnose pela outra, você continua bloqueado, você continua sem o entendimento de Deus, você continua preso na mesma corrente. Você só virou o lado dela, mas continua preso na mesma cadeia. É necessário que você seja liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E que armas espirituais? A palavra de Deus, a oração, o jejum, a obediência à palavra de Deus, a submissão ao Senhor, o sangue de Jesus derramado na cruz, o poder de Deus, o Espírito Santo, o fogo de Deus. Isso te liberta. Mas, às vezes, a gente não quer seguir esse caminho. Sabe por quê? Esse caminho é mais demorado, é mais difícil. Não é tão fácil você passar por um processo de cura, de libertação, de derrubar as fortalezas, porque você vai lidar com espíritos malignos
E muitas vezes com espíritos grandes, fortes, poderosos no reino espiritual. Você vai entrar em guerra espiritual, porque as armas da nossa milícia. Por que milícia? Porque quando você vai derrubar essas fortalezas da mente, você vai entrar em guerra espiritual. E no terapeuta, você não entra em guerra espiritual. Você está compactuando com o mesmo demônio que já está lá. Você só vai fingir que está fazendo alguma coisa, mas você vai ver, todo mundo que faz terapia vai dizer que ela não vai conseguir o resultado que queria. Pode até conseguir um certo resultado, mas vai continuar com vazio, mas vai continuar longe de Deus, mas vai continuar preso, mas vai continuar com algum bloqueio. Pode parecer, mas eu prosperei financeiramente fazendo terapia. Tá bom, você prosperou financeiramente, mas olha como é que tá a sua vida na mente referente ao dinheiro. Você tá preso ainda, você não tá livre. Você pode ter feito milhões de dinheiro, rios de dinheiro. Fluiu, funcionou até um certo ponto. Mas como que tá o seu coração? Como que tá a sua vida espiritual? Como tá o seu relacionamento com Deus? Não adianta enganar e mentir para si mesmo se não foi o Espírito de Deus que entrou, se não foi o sangue de Jesus que entrou e fez a obra, você continua preso na mesma cadeia. Você só inverteu o lado da corrente, né? Para parecer que está livre, mas você continua preso. Então, eu espero ter esclarecido você até aqui sobre este tema de hipnose. No próximo vídeo eu vou falar sobre PNL, tá? Mas para concluir, eu tenho que ler um texto bíblico com você, já que eu falei tanto de finanças, já que eu falei tanto de hipnose. O que a palavra de Deus diz sobre o dinheiro? A Bíblia fala assim, ó. Isso aqui não é uma hipnose, é liberdade. 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muita concupiscência, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Peraí, se uma pessoa vai procurar terapia para prosperar financeiramente, ela tá com ganância, ela tá querendo ficar rica, ela tá caindo no laço, ela tá na concupiscência e fazendo loucuras nocivas, e tá submergindo na perdição e na ruína. Né? E principalmente aquelas coisas que a gente repete, eu posso, eu tenho, eu faço, eu não sei o quê. Você tá sendo independente de Deus. Você tá falando, você tá se tornando soberbo, você tá se tornando arrogante, você tá se tornando você o seu próprio Deus. Nunca entre nesse caminho de eu. Porque tudo nós dependemos de Deus. E aí aqui no versículo 10 vai falar, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Vou ler de novo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça. Então todo mundo que vai pra terapia ou pro coach pra querer prosperar financeiramente, ele está numa cobiça. Ele está querendo ficar rico. Está querendo uma independência financeira. Nessa cobiça, alguns desviaram-se da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores agudas e mentais. Então, na cobiça, por amar o dinheiro, não adianta falar que não tem o amor ao dinheiro. Lá os coaches, os terapeutas vão dizer, não, é só o amor ao dinheiro, é só você não amar o dinheiro, mas não faz sentido, porque tem contradição. Se você tá lá fazendo terapia, porque eu mereço, porque eu posso, porque eu não sei o que lá, e o dinheiro vem pra mim e começa a fazer as profecias diabólicas sobre o dinheiro, fazer, né, uma reprogramação na sua mente sobre o dinheiro, você tá na ganância, no amor ao dinheiro. E nessa cobiça, você desvia da fé em Deus. Porque a fé em Deus é dependência de Deus. Deus quer que a gente dependa dele nas nossas finanças. Deus quer que a gente viva dependendo dele no dinheiro. E nessa cobiça, alguns desviaram-se da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores agudas e mentais. Você vai sentir dores agudas, mentais e no coração e na alma. Dores. Você se quando fala transpassaram, é uma dor que, sabe, transpassa. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, correção diante de Deus e a verdadeira bondade. A piedade, que é o temor amoroso em Deus, semelhante a Cristo. Segue a fé, o amor, a paciência, a firmeza, a mansidão e combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna que está além do dinheiro, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão de fé diante de muitas testemunhas. E aí eu quero concluir esse vídeo falando para você, onde que a mente do cristão tem que estar sobre finanças, sobre dinheiro. Se você quer dinheiro para você ter uma casa, ter um carro, ter seus filhos bem-sucedidos, ter uma boa escola para seus filhos, ter dinheiro para comprar roupa, passear, viajar, você está na ganância. Porque você tem que querer dinheiro para servir a Deus. Você tem que querer o dinheiro. Assim, Senhor, eu não amo dinheiro, eu amo o Senhor. Eu não amo dinheiro, eu amo as vidas. E eu quero
que o Senhor me confie dinheiro, mas esse dinheiro é para mim ajudar moradores de rua, pessoas que estão na Cracolândia, pessoas que estão no orfanato, crianças que estão lá no orfanato, né? Eu quero ajudar idosos nos asilos, eu quero ajudar, né? Instituições de caridades, lugares que distribuem cestas básicas para as pessoas necessitadas. Eu quero ajudar o povo do Nordeste, do Sertão, que estão lá precisando de ajuda financeira, e etc. Se você quer servir o Senhor, né, ajudando crianças que passam por doenças, crianças com câncer, crianças com doenças graves, crianças com deficiência, e você quer ajudar financeiramente, né, os tratamentos delas, ajudar também, né, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor, né? Tem crianças em várias situações, tem moradores de rua que são pessoas boas. Se você quer dinheiro para isso, aí você tá com o coração no lugar certo, porque o dinheiro é para servir a Deus. O dinheiro não pertence a gente. Dinheiro é espiritual. Dinheiro não é para nós. Dinheiro é tão espiritual que você, quando trabalha para adquirir seu dinheiro, você dá o seu sangue. Ou seja, você dá a sua vida. A vida é sangue, você dá o seu sangue. Então aquilo ali é um sacrifício que você faz para ter aquele dinheiro. E esse dinheiro tem um significado espiritual. Você não pode querer esse dinheiro só para si, nem querer esse dinheiro, né, para mostrar para o outro que você tem, que você pode. Mas você tem que querer esse dinheiro com muita humildade, não para ficar se exibindo, usando roupas finas, se mostrando para os outros que tem isso, que tem aquilo outro. Mas que esse dinheiro seja para servir os propósitos de Deus e busque de Deus um propósito para a sua vida. Esse é o lugar certo do coração do cristão sobre dinheiro. Mas se você correr à terapia, aos coaches, eles vão te ensinar parecendo que está te ensinando a coisa certa. Eles vão falar da caridade, de ajudar o próximo. Mas eles vão te ensinar a querer o dinheiro de forma cobiçosa. E dentro do coração de todos que estão buscando dinheiro através de meio de terapia e de coach, eles estão buscando dinheiro no sentido, sim, com toda certeza, no sentido ganancioso e amor ao dinheiro. Porque senão eles não procurariam esse tipo de ajuda. Se é para servir a Deus, ele buscaria ajuda em Deus. Porque quem dá é Deus. Se é para um propósito de Deus, ele manda. Né? E tem que ser um propósito que Deus deu pra você, não que você inventou na sua cabeça. Eu vou ajudar em tal lugar. Não. Leve em oração, Senhor, eu tenho vontade de ajudar em tal instituição, tal, levantar tal ministério, fazer tal coisa, mas eu quero a tua vontade. Que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu propósito? Onde o Senhor quer que eu te sirva? E o Senhor vai te mostrar, vai te dar algo pra você fazer. E nem necessariamente você precisa de dinheiro, muito dinheiro pra fazer. Depende do que Deus vai te usar. Mas o dinheiro na mão de crente é para propósitos de Deus, para cumprir propósitos na terra. Deus não quer que a gente fique amando o dinheiro para nós, dinheiro para mim suprir as necessidades, para me deixar de herança para os meus filhos e só. Não, eu preciso abençoar e ajudar pessoas. Que esse seja o meu coração e o seu coração, referente ao dinheiro. E que a gente não venha seguir nenhuma hipnose, mas que a gente possa ter a mente livre do dinheiro. Nem uma coisa nem outra, nenhum tipo de hipnose. Amém? Mas que vocês tenham a mente livre. Amém? Beijo, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo nós vamos falar sobre PNL.